Olá, meus caros, beleza? Hoje eu vou trazer um sensor que é usado em alarmes, tá? É mais um vídeo que eu trago para vocês em cima do Tinkercad. A gente vai mexer no Tinkercad. Esse sensor tem lá no Tinkercad. O nome dele é sensor de movimento PIR, P-I-R, tá? Eu coloquei ali no título, inclusive, tá? Esse sensor existe também para vender comercial. É exatamente o mesmo sensor. Alguns detalhes você tem que tomar cuidado. É o mesmo sensor que é usado em alarme residencial. Tá? A parte interna, então existe ele sensor PIR para Arduino, tá? O mecanismo de detecção é exatamente o mesmo. Tem que cuidar que esse físico real, esse de verdade mesmo, ele é um pouco instável. Então, assim, para ele funcionar certinho, redondinho, é sempre bom, caso você invente de comprar um e querer fazer o seu próprio alarme residencial, dá para fazer seu sensor de movimentos, quer saber se tem alguém se aproximando da entrada do seu quarto, da entrada da sua casa, alguém se movimentando na garagem. Sim, você consegue detectar movimento de pessoas e animais de médio e pequeno porte, ou grande porte também. Mas, claro, se o animalzinho é muito pequenininho, uma lagartixa, só se ele passar em cima do sensor. Tá? Depende muito do tamanho do animalzinho. Mas, assim, pessoas, humanos, tranquilo, ele pega e detecta legal. O detalhe é que, como ele é instável, esse sensor, na hora que você ligar ele a primeira vez, então liguei e configurei. Na verdade, toda vez que você ligar ele, você precisa de uns 30 segundos esperando o sensor estabilizar. A melhor coisa é pegar uma caixa de papelão, por exemplo, e colocar em cima do sensor, para que ele não detecte nenhum movimento e nenhuma variação. E esperar 30 segundos com ele ligado para ele estabilizar. A partir desse momento, ele começa a funcionar redondinho, assim, de forma bem mais tranquila, mais estável. Tá? Isso ocorre também no sensor de casa, esses sensores. Não sei se você já reparou, se você ligar o alarme, fechar a porta e logo em seguida ligar o alarme, ele pode eventualmente dar um disparo de um alarme falso, por causa de que ele precisa sempre de 30 segundos, de 20 a 30 segundos de estabilização. Então ele precisa estabilizar. Então, assim, no Tinkercad, como é um sensor virtual, ele é mais tranquilo de usar, dá menos problema. Ele não é tão instável. Vocês vão ver que ele é um pouquinho a coisa, mas muito pouco. Mas o sensor físico precisa desses 30 segundos ali realmente para ele estabilizar, para ele ficar mais responder os comandos de movimento, não movimento, de forma mais certeira, beleza? Então vamos lá, vamos abrir o Tinkercad. Tá aqui, eu já coloquei o Arduino Uno, coloquei um protoboard também. É bem sossegado trabalhar com esse sensor, é o sensor PIR. Tá aqui, ó, PIR, ele já vai ser um dos primeiros que aparece. Coloca ele no protoboard, dá para fazer também sem o protoboard, tá? É bom fazer com o protoboard, porque como os exercícios que eu passo para vocês vão aumentando o grau de complexidade, então com o protoboard fica melhor. Eu vou aproximar aqui, ó, para vocês verem, quando eu paro o cursor, o mouse em cima, ele escreve ali solo, tá em espanhol. Acho que tá em espanhol. Esse solo é o terra, né? É o solo terra GND. Então esse aqui é o GND, o outro é o potência, que é o 5 volts, tá? E esse aqui é o sinal que você já conhece. Então vamos ligar primeiro o solo, que é o GND. O GND, obviamente, nós vamos ligar no GND, respeitando as cores, né? Cor preto para o GND, cor vermelha para os 5 volts. E vamos ligar aqui no 5 volts, tá? Na cor vermelha. O outro é o sinal. Nós vamos ligar o sinal aqui. Tá? Boa! Nós não vamos ligar ele na entrada analógica. Até funciona, até dá certo. Mas esse é um sensor que ele não fornece uma variação. Isso é importante também. Quando vocês acionarem, vocês vão ver, ele não tem a opção de mais movimento ou menos movimento. Ele simplesmente está em 0. Quando ele detecta algum movimento, ele vai para 1. Então ele detecta high, low, ligado e desligado. Então esse é o nosso primeiro sensor digital depois do botão. Na verdade, se você parar para pensar, ele vai funcionar meio parecido com um botão. High, low, ligado, desligado. E a gente vai ligar ele no pino, pode ser qualquer pino digital, tá? No pino 2. Poderia ser qualquer um desses pinos, evitando sempre de usar o 0 e 1, porque ele é o RX e TX. Então ele é usado pelo próprio Arduino internamente e tem alguns problemas. Até tem como usar, mas vocês sempre evitem usar. Então vamos lá, vamos abrir o código agora. Então basicamente a nossa ligação é essa, não tem muito segredo, tá? O sinal vai ligar aqui num pino 2. Lembrando que esse pino 2, ele tem mais de uma função. Ele pode ser entrada ou saída. Nesse caso, ele está funcionando como uma entrada digital. Como é que eu sei? Sempre pense que você é o Arduino.
Eu sou Arduino. Eu estou mandando um sinal para o pino digital, ou eu estou recebendo para o sensor, eu estou mandando um sinal para o sensor, ou eu estou recebendo um sinal do sensor. Eu estou recebendo um sinal do sensor. Eu, Arduino, estou recebendo um sinal do sensor. Então, o sinal está entrando. Tá? Então, é uma entrada. Então, eu vou ter que configurar esse pino 2 como entrada. Se você esquecer, ele não vai funcionar direito. Vamos lá, codificação. Aqui sempre tem um código. Ah, na verdade, eu já tinha começado um código exemplo aqui. Ó. Vou até apagar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou startar aqui a parte da comunicação serial, para a gente imprimir o valor na serial e ver o que está acontecendo. E agora eu vou colocar aqui um pin mode. Pin mode. Para qual pino que eu liguei? Eu liguei no pino 2 e ele é um input. Tá? Então, meu pin mode é um input. Agora eu vou criar uma variável auxiliar, int sensor. Tá? E agora eu vou fazer esse sensor receber um digital read. De qual pino? Do pino 2. Então vamos lá, o que ele fez nessa linha aqui? O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei, li uma entrada digital, tá? Eu estou lendo uma entrada digital. Qual entrada digital? A número 2. E o valor que eu ler, eu vou jogar no sensor. Depois eu faço aquela impressão serial que eu sempre faço com vocês. Serial.print ln. O ln lembrando que é para quebrar a linha. Tá? Se eu não quero quebrar a linha, quero colocar um do lado do outro, é só não pôr o ln. Vou pôr o sensor. Tá? Então tá ali. Aí agora o que eu vou fazer? Então o que ele fez aqui? Ó? Declarei uma variável sensor. Li o valor do pino 2 e joguei dentro do sensor. Então, se não tiver movimento, ele vai mandar um low para cá. Tá? E na sequência, ele imprime o low. Vai fazer isso toda hora, vai ficar em looping, fazendo, ó, tá dentro do loop. Então, ele vai fazer isso todo instante. Ele vai ler de novo, jogar na variável, imprimir. Lê de novo, joga na variável, imprime. Lê de novo, joga na variável, imprime. Quando tiver algum movimento, o que ele vai fazer? Ao detectar algum movimento, ele vai, em vez de jogar o low aqui, ele vai jogar um high. Ele vai imprimir o high. Então, a gente vai ver aqui na comunicação serial, aqui embaixo, ele mudando de high para low. Vamos lá ver como é que isso funciona. Vamos colocar menorzinho aqui, afastar um pouquinho. Vamos rodar a simulação. Se nada foi escrito errado, deve funcionar redondinho. Ó, ele conectou o Arduino ali, ele já está rodando, mandando 0. Ó, então, não tem movimento, é o low. Tá? Vou clicar no sensor, ele faz ali ó, uma barreira para mostrar. Né? Essa é a área de detecção. Todo sensor PIR tem uma área que ele abrange. Tem sensores que pegam mais, tem sensores que pegam menos. Isso tem a ver com aquele encapsulamento que tem na frente. Repare os sensores de alarme que tem em casa, ele tem um plástico branco na frente. Aquilo é a lente. Aquela lente é que faz abrir mais a detecção ou menos. Existem inclusive lentes daquela anti-patch, que ele consegue detectar pessoas, mas animais menores de 20 quilos, 5 quilos, dependendo do sensor, ele não detecta. Então, os sensores mais caros e sofisticados, eles conseguem detectar até o tamanho, assim, não, tem um grau de precisão relativo. Mas, assim, ele consegue detectar se é uma pessoa lá de 80 quilos ou se é um animalzinho lá de 5 quilos pequeno, para poder não dar alarme falso quando ele detecta uma ave, um pássaro, um pombo. Tá? Principalmente sensores que são externos à casa, ele pode dar muito alarme falso. Então, o sensor funciona assim, ele está aqui, ó, eu vou tirar ele daqui, ó, tá? E ele detectou 1. Tá? Então, na verdade, eu acabei falando invertido aqui, né? Olha, quando o objeto não está na área de detecção dele, ele, ó, é 0. Tá? Então, o que acontece? Isso que eu falei da instabilidade. Tem que cuidar com isso, que pode dar um pouquinho de trabalho. Hora que ele detecta que há movimento, ele vai para 1. Se eu deixar ele parado um tempo, ele vai voltar para 0. Tá? Eu não sei quanto tempo, ó, voltou para 0. Então, é por isso que ele é um sensor de movimento. Exatamente essa instabilidade que eu estava falando. Então, o que acontece? Quando há movimento, ele detecta 1. Tá? Dentro da área, dessa área que ele tem delimitada aqui. Então, se nessa área existir o movimento de algum objeto, alguém entrando na janela, pulando, entrando numa porta, passando dentro de um cômodo, ele vai detectar e vai disparar o alarme. Tá? Ele saindo dessa área, pode ter movimento aqui, ó, ou aqui, que ele não detecta. Ó, e muito perto do sensor, ele também não detecta. Tá? Então, ele vai detectar quando? Só quando estiver dentro dessa área aqui,
Ó, aqui não detecta, ó. Tá? Que eu passei com o mouse ali, por isso que ele detectou. Nessa área aqui, ó, não deve detectar, ó. O cara passa a isolar. Quando ele passa pela área central, ele detecta movimento, tá? Então é um sensor relativamente simples, mas ele tem essa instabilidade. Você tem que entender. Ele não vai, é importante isso, ele não vai dar 1 quando está dentro e 0 quando está fora. Ele vai dar 1 se estiver dentro e em movimento, tá? Inclusive o teu sensor da tua casa, do teu alarme é assim. Se você ficar estático, imóvel, parado, vai chegar uma hora que ele acha que não tem ninguém, porque ele fica varrendo o ambiente, ele pega variações. Algumas pessoas que deixam janela aberta, às vezes entra uma frente de ar quente, tá? Esse ar quente ele pode ser confundido a alarme falso também. É comum disparar alarmes de sensores de casa, principalmente os que estão externos, devido a alguma mudança brusca de temperatura, que ele acha que é algum corpo que está passando na frente do sensor. Mas aqui, como é um simulado, então não vamos ter problema. O que se pode fazer com isso? Agora aqui na sequência, vou dar parar aqui. Aqui na sequência, agora você pode colocar, por exemplo, um if. If o sensor for igual a high, eu vou escrever, né? Tudo, nada se cria, se Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar um texto aqui. Alerta, perigo. Tá? E posso colocar um else. O else é opcional. Olha só, eu não preciso colocar o else, tá? Eu vejo vários de vocês, assim, sempre alguns de vocês relacionam o if com o else. Não precisa. Ele vai imprimir alerta perigo se ele detectar movimento. Vamos testar. Eu quero colocar um else para caso ele não detecte movimento, ele diga ambiente tranquilo. Aí eu preciso pôr um else, mas senão não precisaria. Então, vamos lá, 0. Está imprimindo essa linha aqui, ó. Essa parte aqui está imprimindo 0. Aí agora eu vou movimentar. Olha lá, alerta perigo. Estou movimentando. Enquanto eu movimento, ele gera alerta perigo. Quando eu saio da área, ele vai demorar para estabilizar. Ó, a demora para estabilizar. Ele demora para estabilizar e daí ele estabiliza. É esse o detalhe que tem que tomar cuidado. Sempre o sensor vai ter um tempo de estabilização. Então, ligou o sensor, aqui é um tempo menor, 5 segundos, acho que nem isso. Mas na vida real é uns 20 a 30 segundos. Tá? Ó, vou passar com o intruso, vai passar aqui, ó, detectou. Aí olha que ele demora, é normal demorar, é uma característica do sensor, tá? Fique tranquilo. Então, foi um vídeo curto, tá? É um sensor relativamente simples. A primeira atividade é assistir o vídeo. A segunda atividade na sequência é fazer essa mesma atividade do vídeo. Então, você só vai replicar isso colocando o if. Repare que eu usei 2 iguais no if, não esqueça disso. Tá? Eu vi umas pessoas aí penando com o if. Então, assim, repitam esse mesmo exercício na primeira atividade. E na sequência, eu vou fazendo algumas atividades um pouco mais elaboradas para exercitar aí desenvolver o raciocínio de vocês em cima do sensor. Tá? E vejam a atividade desafio, que é bem legal também. Beleza? Senhores, obrigado pela atenção por enquanto e espero que tenha ajudado mais essa aula para vocês. Beleza? Falou, hasta!